falar um pouco do Evangelho de Jesus, não um capítulo assim específico, mas é muito comum a gente questionar, não com os outros, até conosco mesmo. Mas eu vou toda semana no centro espírita, outros segmentos religiosos, né? Eu estou indo sempre, cumpro com as minhas obrigações e não muda absolutamente nada na minha vida. Continua tudo do mesmo jeito. Onde é que eu estou errando? Né? Aí tem aquela passagem de Jesus que ele fala mais ou menos assim: vinde a mim, vós que andais em sofrimento, que eu vos aliviarei, pois meu fardo é leve. Quando ele fala o meu fardo é leve, o jugo é leve, mas ele impõe também uma condição para que a gente cumpra as leis de Deus, os mandamentos. Né? Quando a gente questiona o porquê que eu não recebo as graças, porquê que eu não recebo aquilo que eu acho que é necessário naquele momento, é importante a gente também se perguntar: será que eu estou seguindo esse caminho traçado por Jesus dentro do seu Evangelho? Que Jesus é bem categórico, né? É quase que impositivo com relação a seguir os mandamentos. Né? Quando a gente fala seguir os mandamentos, a gente não vai nominar, porque Jesus resumiu todos os mandamentos apenas na lei de amor. Né? A partir do momento que a gente ama o próximo, ama a Deus e nos ama, não mata, não rouba, não prejudica ninguém, não comete adultério. Então, a partir do momento que a lei de amor impera em nossos corações, evidentemente que a gente não vai cometer nenhuma falha. Claro que nós ainda não estamos em condições de seguir essa lei na sua íntegra, mas nós podemos se esforçar um pouquinho, amar o próximo. Antes de amar o próximo, é importante que a gente se ame, que a gente se aceite com as nossas deficiências, com as nossas limitações, né? Não exigir aquilo que a gente não pode dar naquele momento. O auto-perdão é super importante, porque muitas vezes a gente comete alguma falha, que é muito comum, e a gente fica eternamente se penalizando. A gente não dá uma oportunidade para nós mesmos de recomeçar, de reconstruir aquilo que eventualmente fizemos de errado. E isso é super importante, porque a partir do momento que a gente não consegue nos perdoar, não consegue nos amar, dificilmente a gente vai fazer isso também com relação ao outro. Né? E amar o próximo é o resumo do que a gente faz com a gente mesmo e aceitar as pessoas como elas são. Né? A gente acha que a gente tem facilidade de mudar alguém. Você precisa mudar. Mudar aonde? Mudar o quê? Né? A gente também não comete falhas? Então é importante que a gente tente compreender o lado do outro, o momento do outro. É uma limitação dele. Naquele momento ele não tem condições de mudar aquilo que a gente quer, aquilo que a gente deseja. Então a gente precisa se adequar ao modo de cada um, com as suas deficiências, com as suas dificuldades. Não ser complacente com erros, com coisas erradas. Não é nesse sentido. Mas não exigir também do outro aquilo que ele não pode nos dar no momento. Então, o legado que Jesus nos deixa é muito grande. A gente pega assim as bem-aventuranças que está contida no Sermão do Monte, onde Jesus pede, na verdade ele fala, bem-aventurados, ou seja, sejam felizes.
os mansos e pacíficos. Mansuetude é algo que a gente tem uma certa dificuldade. A gente é manso, é pacífico com aqueles que são conosco. Mas numa situação adversa, citar um exemplo assim, no trânsito, essa mansuetude, ela pode sumir assim de um momento para o outro, né? A gente perde totalmente o equilíbrio diante de uma agressividade de um outro motorista, de uma fechada, muitas vezes até inconscientemente, né? Faz um gesto, a gente responde com outro gesto, agride. Então essa mansuetude, essa paz que Jesus orienta, recomenda para nós, não adianta a gente buscar no outro. A paz, ela sai de dentro para fora. Não adianta a gente ir lá fora exigir a paz, buscar a paz. A paz, ela tem que ser vivenciada, né? Jesus fala também, numa outra bem-aventurança, bem-aventurados, sejam felizes aqueles que têm o coração puro. E ele cita a pureza das crianças, né? As crianças, no seu dia a dia, ela não tem maldade no seu coração, elas estão brincando entre elas, daqui a pouco brigam, né? E fazem as pazes automaticamente, desde que não haja interferência de um adulto, né? Por quê? Porque as crianças não alimentam sentimentos de ódio, de mágoa, de rancor, de ressentimento, de vingança. Então, quando Jesus fala com relação às crianças, ele não diz que as crianças, apenas as crianças, vão ter o reino de Deus por estar nesse momento de simplicidade. Ele pede que a gente se compare com as crianças, ou seja, que a gente continue vivenciando a pureza das crianças. Que nós temos muitas virtudes dentro de nós. Nós temos muitas coisas boas dentro de nós. Temos algumas tendências, alguns defeitos? Sim. Mas a partir do momento que a gente põe em prática as virtudes, a gente vai ofuscando os nossos defeitos. Então tem muitas passagens do Evangelho de Jesus que nos remete a uma mudança, a uma transformação. Ele fala, bem-aventurado os aflitos, né? A gente acha assim até algo absurdo, né? Como que a gente vai ser feliz com as nossas aflições? A gente precisa analisar qual o motivo da aflição que eu estou vivenciando nesse momento. Quais são as razões, o porquê que eu estou passando por determinada situação? Se a gente analisar assim friamente, uma boa parte das nossas aflições são consequências das nossas escolhas. E quando a gente faz escolhas equivocadas, o que é normal, serve como experiências de vida, o objetivo não é condenar as escolhas ou apontar. É muito comum a gente errar, fez uma escolha errada, isso faz parte da nossa caminhada, da nossa trajetória. Mas importante é que aquela vivência que a gente teve, aquele equívoco, que sirva de aprendizado. Então, por isso que ele nos dá essa oportunidade. Seja bem-aventurado nas suas aflições. Se a gente verificar que não tem nada que justifique nessa presente encarnação essas nossas aflições, nós somos reencarnacionistas. Essa não é a primeira experiência que nós estamos tendo nesse planeta, e nem a última. Em alguns momentos, podemos ter feito coisas erradas, podemos ter cometido equívocos. E Deus, na sua
bondosa misericórdia nos dá sempre a oportunidade de recomeçar. Não como uma punição, mas sempre com o objetivo de aprendizado. Por que às vezes a gente tem que passar pelas mesmas coisas que a gente fez alguém passar? Porque ninguém consegue crescer com a experiência do outro. Não adianta a gente querer poupar os nossos filhos, aqueles que estão sob a nossa tutela, sob a nossa responsabilidade. Olha, meu filho, olha, meu afilhado, meu sobrinho, não faz isso, que eu já fiz isso no passado, não foi muito bem. Então, muitas vezes, essas pessoas necessitam passar por alguma situação dessa natureza para ter um despertamento. Cabe a nós, responsáveis, orientar, dar toda a orientação que é necessário para que não cometa equívocos. Mas a decisão é sempre daquele espírito, daquela pessoa. Então, eu estou falando tudo isso. Logo no início eu perguntei que a gente se questiona o porquê que a gente fica sempre aparentemente patinando e não sai do lugar. A partir do momento que a gente toma a iniciativa de ir em busca de ajuda, independente de ser uma casa espírita, uma igreja católica, evangélica, o importante é que nós tomamos a iniciativa de ser ajudado. E isso conta bastante. A espiritualidade, Jesus, os nossos anjos de guarda, leva muito em consideração essa postura nossa de tomar iniciativa. Mas é importante que com esses ensinamentos que Jesus nos trouxe, que a gente tente vivenciar um pouco. Porque a partir do momento que a gente começa a vivenciar o Evangelho de Jesus, amando o próximo, sendo mais tolerante, mais paciente, compreensivo com as falhas alheias, o ambiente que nós vivemos, seja social, seja profissional, qualquer que seja, familiar, a tendência é que haja melhoras. A partir do momento que a gente não bate de frente, deixa a pessoa se acalmar, depois a gente, no momento oportuno, vai, conversa. Então é isso que Jesus pede, não pede nada difícil, nada impossível. Então, quando a gente tiver um pouquinho de dificuldade, silencia, faz uma prece, faz uma oração por aquela pessoa envolvida nessa situação, que a tendência é que acalme também o coração do outro. E a partir do momento que a gente tiver paz de espírito, paz emocional, serenidade, a gente tem mais facilidade para superar as nossas deficiências, os nossos desafios.